Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Põe a mão na sua mente agora. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Senhor, em nome de Jesus, toma a nossa mente, não só a nossa mente, mas também o nosso coração. Leva cativo ao teu trono, Pai. Não deixa, Senhor, que nada venha roubar a tua palavra. Não só essa que nós vamos ouvir agora, mas aquela que nós meditamos nos nossos momentos devocionais. Naquele momento que a gente tira para ler a Bíblia, ter intimidade contigo, para nos alimentar da tua palavra. Não deixe que nada roube essa palavra do nosso coração, Jesus. Porque é ela que transforma a nossa vida, é ela que nos fortalece, é ela que nos sustenta. Ah, Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento, dá-nos pleno conhecimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar neste tempo que se chama hoje, agora. Fala conosco, encontre nos nossos corações terrenos férteis para receber a tua palavra. Alinha, Pai, o nosso pensamento ao teu, para que a nossa mente seja transformada e tenhamos a mente de Cristo. Porque Ele não esqueceu em momento algum quem Ele era e quem era o Senhor. Que possamos nos lembrar sempre quem é o Senhor e quem somos nós. E o que Ele fez por nós. Que o nosso coração seja alinhado ao teu coração, para que possamos não ter dúvida alguma do teu amor, da tua graça, da tua fidelidade, do teu poder. Que não possamos ter dúvida nenhuma que Jesus veio como homem, se entregou por nós, pagou pelos nossos pecados, numa cruz dolorosa, com a coroa de espinhos, com cravos nas mãos e nos pés, que Ele tomou chicotadas, que Ele apanhou, que Ele foi cuspido, que Ele foi ultrajado. Não dá nem para descrever tudo que Jesus passou naquela via dolorosa. Mas Jesus não nos deixa esquecer. Não nos deixa esquecer porque foi por nós, era nós que devíamos estar lá. Mas hoje nós queremos celebrar a sua ressurreição. Tu és a ressurreição e a vida. E é essa vida que nós queremos celebrar nesta noite. É disso que nós queremos que o Senhor nos ensine mais um pouco, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. E saímos daqui na sexta-feira. Eu saí e sei que os irmãos também saíram. Pensando, como foi aquele momento na vida daqueles homens daquela época? Andaram com Jesus? Sabiam o que ia acontecer? Viram tudo acontecendo? Traiu Jesus, o Judas. Pedro negou Jesus. Alguns ficaram pensando, será que vai acontecer? Será que vai haver ressurreição? Será que não? Será que era tudo mentira? Será que era tudo algo, um continho, uma história? E eu acredito que o sábado, que chamam sábado de aleluia, foi um sábado de trevas, né? Quem passou pelo luto, eu acredito que assim foi aquele sábado. Embora éramos também até hoje, né? Tanto eles quanto hoje nós, para termos a convicção que Jesus iria ressuscitar naquela época e já ressuscitou hoje. Mas por que o luto vem para nós? Por que às vezes nos toma conta uma tristeza que nos leva a pensar assim, será que foi tudo daquela forma mesmo? E aí algo fala com a gente assim, foi, Ele morreu por você. Ele morreu por você e por toda a humanidade. Aí a gente para pensar, e muitos desses pensamentos que eu estou passando para você, talvez não é o seu, é o meu. Então eu vou mudar o verbo, né? Vou falar para mim, né? E às vezes eu paro para pensar, durante as minhas lutas, durante as dificuldades, durante tudo que eu passei na minha vida, muitas vezes eu parei para pensar, Jesus, quando é que vai parar tudo isso? E Jesus sempre falou comigo assim, o Espírito Santo me lembrava assim, todas as coisas, todas, vão cooperar para o seu bem. Mas Jesus morreu. Como é que isso ia cooperar para o bem daquele povo? E de repente, quem não acreditava ser Ele, o Filho de Deus, viu o véu se rasgando, viu o templo sendo rachado. E de repente começou também a envolver algumas pessoas um temor, um medo. Eu acredito que um pavor, principalmente quando tudo ficou escuro. E passou-se o sábado. E Paulo falando sobre a ressurreição,
em 1 Coríntios 15, é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Deixa eu só voltar um pouquinho. Nos meus momentos de luto, quando passava para minha cabeça que talvez não tinha mais solução para mim. Porque erros repetidos, até quando, Deus, eu ia cair na cilada das minhas emoções, na cilada da minha religiosidade, na cilada da cultura da minha família, e ainda até quando eu não conseguiria ter aquele relacionamento que eu sempre desejei ter contigo, Pai? Até quando eu vou vacilar? E Jesus falava sempre comigo, tudo coopera, lembre disso, filha, tudo coopera. E cada luto era um aprendizado. E cada luta era uma virada na minha vida. Aí eu pensava assim, acabou, né? Mas não acabou. Porque não acaba aqui. Aqui nós vamos sempre passar por provas. Só vai acabar na eternidade. Então não se assuste se alguma área da sua vida Jesus ainda não ressuscitou. Mas eu quero dizer para você, Ele quer ressuscitar integralmente. Porque Ele viveu e Ele se deu integralmente por nós. Corpo, alma e espírito. E Ele quer que a sua vida seja dele, corpo, alma e espírito. Então Ele quer controlar suas emoções, sim, o Espírito Santo. Ele quer que você aprenda com a palavra dele que obedecer é a melhor coisa. Ele quer que você entenda que o que Jesus fez, você é capaz de fazer. Pregar o evangelho, orar pelos enfermos, ressuscitar mortos. Ele deixou esse poder, essa autoridade liberada para os discípulos dele. Se você é discípulo dele, você precisa entender isso, mas talvez você ainda não compreendeu o que seja. Talvez você ainda está pensando, isso não é para mim. Quando Jesus fez a oração sacerdotal, ele rogou ao Pai por aqueles que estavam com ele e por aqueles que haviam de vir. Nós fomos alvos da oração de Jesus antes mesmo de nós nascermos. Então Ele morreu por você e Ele te viu como um discípulo dele. Mas como você tem se visto? E aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, também vos testifico, 15:1, irmãos, o evangelho que já tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, e pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e também pelos 12. Depois disso, foi visto uma vez por mais de 500 homens, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, o que sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que o Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não o ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo não participou da morte
da crucificação. Ele não participou do momento da ressurreição. E ele creu pelo que ele viu escrito nas Escrituras. E ele teve uma experiência pessoal com Deus. Jesus apareceu para ele. Jesus quer surpreender você. Jesus quer falar com você. Mas você precisa primeiro crer que o que diz as Escrituras é verdade. Paulo era um homem que perseguiu a igreja e ele mesmo se dizia que não sou digno. Deus escolhe os improváveis para mostrar para o mundo o que ele pode fazer na vida de uma pessoa que se rende a ele. Então, se você é um improvável, é com você que Deus está falando hoje. Porque se tiver algum provável aqui, eu vou dizer para você, você está muito enganado. Porque o único provável foi Jesus Cristo, o perfeito, o Filho de Deus, o que se entregou sem reclamar, o que sofreu, o que passou pelos que sofreu sem medo. O que chorou ainda pediu, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo seja feita a tua vontade. Aquele que suou o suor de sangues. Esse foi o perfeito. Esse era o provável. Esse era o plano perfeito de Deus. Para resgatar a humanidade desde sempre. Desde que decidiu criar o mundo. Nós precisamos começar a pensar nisso. Muitas vezes a gente coloca um estigma na gente de que Deus não é capaz de nos transformar. E eu quero que você que não acredita nisso, mude o seu pensamento. E diga para você mesmo a verdade. Eu não acredito que Deus não é capaz. Ou talvez diga, eu não acredito que Deus pode me transformar. Quando você diz, quando você pensa, quando você sente que você é uma pessoa capaz de ser moldada por Deus, de ser transformada por Deus, você está dizendo assim, a cruz não foi para mim. Eu não acredito que Jesus ressuscitou. Irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos compreender isso. A Páscoa judaica começou lá atrás, no início de tudo, quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Mas existem muitos religiosos hoje. Existem muitos religiosos que ainda pensam que devem ser escravos ainda do pecado, daquilo que aprisiona das suas próprias vontades. Nós precisamos entender isso. Teve uma noite quando Jesus libertou os israelitas, o que Jesus avisou o povo dele? Mate um cordeiro, coloque o sangue dele na porta, para quando vier a morte, não entrar na sua casa. O que tem entrado na sua casa? Hoje você não precisa matar o cordeiro. O cordeiro foi morto. O cordeiro que tirou o pecado do mundo. Ele foi morto por mim e por você. O que tem entrado na sua casa? Quando ele olha para a sua casa, o que ele vê? Quando o inimigo que está ao nosso derredor passa por sua casa, o que ele está vendo? Ali tem paz. Ali tem Jesus, ali tem o Filho de Deus, ali eu não posso entrar. Ou ele está vendo, ali tem uma música que me chama, ali tem um filme que me atrai, ali tem um casal que está se degladiando, ali tem uma mulher que não buscou sabedoria em Deus, ali tem um homem egoísta que acha que a mulher deve ser sua escrava, ali tem filhos que não aprenderam com seus pais como honrar a Deus. É ali que eu vou entrar. O que o anjo da morte tem visto na sua casa? Qual a porta que você está deixando aberta? Quando nós lembramos da ressurreição de Cristo, nós temos que lembrar que foi para limpar por inteiro, foi para justificar por inteiro, foi para te salvar por inteiro, foi para salvar você e a sua casa. Mas quando ele olha para a sua casa, o que ele tem visto? O sangue do cordeiro naquela época trouxe livramento. Trouxe livramento para aqueles que acreditavam. Trouxe livramento. Os filhos, os primogênitos não morreram. E tudo aquilo aconteceu para eles lembrassem da fidelidade de Deus. Você acredita nessa história? Glória a Deus, porque ela é verdade. Porque ela é verdade. Mas o que essa história mudou a sua vida e tem mudado a sua vida? Quando eu paro para meditar essas coisas, porque eu paro. Primeira coisa que eu penso assim, o que isso está mudando em mim? O que isso tudo está produzindo em mim? Aí eu começo a ver quem eu era e quantas coisas maravilhosas, quantos milagres Deus já fez. E Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então
diante da próxima luta. Eu não posso porque Ele nos deixou um memorial. E Ele diz assim, fazer isso em memória de mim. Porque Ele conhece a nossa limitação. Ele sabia quem nós éramos. Ele sabia o mundo onde nós estávamos vivendo. Jesus foi tão sábio que ao celebrar a última Páscoa, Ele tinha antes disso passado pela morte de Lázaro. Naquele momento que todos acharam que Lázaro estava morto. E muitos cobraram de Jesus. Ele morreu, você não chegou a tempo. Jesus veio e disse, abre a porta. Porque ele não está morto. E eu quero dizer para você, Jesus está dizendo para você nessa noite também, abre a porta. Porque aquilo que você acha que o mundo matou, que as pessoas mataram, que você mesmo matou dentro de você, eu trago vida para você nesta noite. Mas você precisa abrir a porta. E Jesus então determinou eles abriram a porta. E Lázaro saiu então todo enrolado naquelas faixas. E o que Jesus falou para os discípulos dele? Vai lá, vocês é que vão ajudá-lo. Vai lá, ajuda ele a tirar. E sabe o que acontece, meus irmãos? Muitas pessoas pensam que podem viver a vida cristã sozinhas. E por isso que ainda continuam mortos em seus delitos, em seus pecados. Por isso que continuam sem ouvir a voz de Deus. Por isso que continuam ainda tristes, achando que não há vida, porque não há vida abundante. Que acham que não há futuro, porque não conseguem enxergar os sonhos de Deus para a sua vida. Não conseguem acreditar e olhar, a cruz está vazia. E eu quero dizer para você nessa noite, assim como Jesus ressuscitou Lázaro. E ele ressuscitou de uma morte física. Você e eu. A você e a mim foi liberado esse poder para ressuscitar mortos. Mas sabe o que mais a gente tem visto perto de nós? Morte espiritual. Irmãos cegos. Cristãos cegos. Pelas dificuldades que esse mundo traz. Pelas decepções que esse mundo traz. Pelas tristezas que esse mundo traz. Por as frustrações que nós sofremos dentro das nossas próprias igrejas. Mas o amor chegou. E a partir do momento que Jesus ressuscitou Lázaro, logo em seguida foi para a primeira Páscoa. E ele foi naquela mesa linda, chamou os seus discípulos, e no meio dele tinha um traidor. Sabe por que essa lição? Porque no nosso meio, na nossa mesa, sempre pode existir um traidor. Mas o que importa para Jesus que morreu na cruz, por sua causa e por minha causa, é como está o seu coração na minha mesa perto do traidor. Qual a sua disposição de mostrar para o traidor que você é filho de Deus, redimido, salvo, liberto, amado, curado? Qual é a disposição de você não se permitir ser ferido pelo traidor a ponto de você se afastar do Salvador? E o que tem afastado as pessoas do Salvador, muitas vezes, são os traidores daqui dessa terra. Se a minha vida e a sua vida, nessa terra, for uma espera somente com as coisas daqui, com os homens, nós somos miseráveis. Nós não podemos, não foi para essa terra que nós somos criados, meus irmãos. Nós criamos para a eternidade, nós somos criados para a eternidade com o Pai. Nós precisamos entender que o desejo de eternidade, Deus já plantou dentro do nosso coração. E então aconteceu aquela Páscoa, a última Páscoa, e em seguida Jesus foi traído, e em seguida houve a entrega de Jesus. E eu falei na sexta-feira, quando eu lembro do filme, que eu olho para a cara daquele Barrabás, parece que é um demônio em pessoa, mas é um ator, é um homem como nós. Mas é tão forte que dá para imaginar. E estava lá o meu Salvador, o seu Salvador, sendo acusado e condenado por uma coisa que ele não fez. Mas ele estava lá por minha causa. Porque ele me queria de volta. Ele estava lá por sua causa, Kevin. Porque Deus te quer de volta com ele na eternidade, no jardim, nas ruas de ouro, na cidade maravilhosa. Ele estava lá, Eni, porque ele quer você de volta com a saúde física completa. Na eternidade. Eu estou com um problema sério nesse braço. Estou nem aí. Se ele me deixou passar por ele, está doendo. Tem dia que o remédio tem jeito não. Mas Deus deu inteligência ao homem.
Glorinha, ele te machucou o braço. Para que você lembre de alguma coisa. Para que você creia que ele tem capaz de sustentar com dor. Para você continuar servindo ele, mesmo sabendo que a sua pressão está alta por causa do remédio. Para que você possa entender que há cura se ele quiser te curar. E o que ele não quer é que você pare de caminhar. E quantos estão com dorzinha de cabeça e param de caminhar? Eu não sou super mulher não. Mas tem um super Deus aqui dentro de mim que me ensina como andar. Que tem me ensinado como viver. Que tem me ensinado como enfrentar as coisas. E ele sabe por que ele faz isso? Porque eu creio que ele veio e suportou muito mais do que eu tenho suportado. Eu creio que ele veio e morreu por mim. E ele se levantou. E quando eu morri com ele. Irmãos. Eu demorei demais a morrer com Cristo. Eu achava que tinha morrido. Daqui a pouquinho está eu morta de novo. Tinha ressuscitado. Desculpa. Está eu morta de novo. Não, agora sim. Ressuscitei. Havia uma batalha. Cortava mais um pedacinho lá. Mas quando eu entendi o que de fato é morrer. Morrer as minhas vontades. Morrer o meu ego. Morrer a minha arrogância. Sabe? Morrer a minha incredulidade. Morrer os meus medos. Morrer as minhas frustrações como homem. Quando eu enterrei cada um deles, a cada dia, enterrando um de cada vez. Eu me tornei a mulher que eu sou hoje. E hoje, para a glória de Deus, homem nenhum me derruba nem tira da presença de Deus. Hoje as lutas dessa terra não me tiram da presença de Deus. E quando eu celebro a Páscoa, hoje, sabe o que eu lembro? Aquele cordeiro que aquele povo matava naquela época. Não precisa de eu matar hoje. Eu não preciso fazer sacrifício nenhum. Eu só preciso receber o sangue da cruz do Calvário, que já verteu através de Jesus Cristo. Eu só preciso receber na minha vida. E receber a cura. E receber a libertação. E receber a paz. E receber o amor. E receber tudo que vai me levar a viver essa vida aqui, ó. Um dia de cada vez. Aí eu olho para o céu, ele está mais azul. Eu olho para as estrelas, elas estão mais brilhosas. Eu olho para o sol, o amarelo do sol virou outro. Quando você entende quem é Jesus, quando você recebe ele, você começa a olhar para as pessoas e ver a beleza nelas, porque a gente vê a beleza de Cristo, a gente vê a beleza do Criador. A gente não vê a feiura de uma pessoa que é mentirosa, que é criminosa, que é a pior pessoa dessa terra. Não, você vê o Criador e você tem compaixão daquela pessoa, porque ela está totalmente envolvida por Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Aí você começa com compaixão no seu coração, querer que ela fique liberta e salva como você. Esse impulsionamento o Senhor tem que dar, mas Ele vai dar para quem? Quem verdadeiramente entende que celebrar a ceia hoje é algo que vai nos levar para o futuro, para a eternidade com Deus. Porque naquele tempo o povo celebrava a ceia matando o cordeiro, mas eles tinham uma esperança de um futuro que viria o Salvador. O Salvador já veio e já aconteceu. Essa esperança nós precisamos ter, não. Nós temos que ter hoje uma convicção. Ele veio, a promessa foi cumprida. Qual a esperança nossa agora? É de um futuro na eternidade com Ele. Mas essa esperança, ela é alimentada todos os dias pela nossa fé. Porque eu creio que Ele vai voltar. Eu não tenho dúvida que Ele vai voltar. Eu estou me preparando para encontrar com Ele. A igreja precisa estar preparada para encontrar com Ele. A noiva precisa estar vestida de vestes brancas. Nós somos a igreja, meus irmãos. O que você está fazendo? Com a cruz vazia. A pasta judaica apontava para um futuro ainda maior, que já aconteceu. O verdadeiro Cordeiro de Deus que viria ao mundo, ele já veio. Ele já nos libertou. Ele já libertou a humanidade. Jesus está aqui, porque Ele disse que estaria onde nós estivéssemos reunidos no nome dEle. Glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. A Páscoa ganhou um novo sentido para nós. Deixou de ser apenas uma memória de uma libertação física. Hoje ela é uma realidade, é uma celebração. Por isso que nós estamos louvando, adorando o Senhor. Todos os dias nós temos que celebrar a Páscoa do Senhor. Celebrar a vinda do Senhor. Celebrar a entrega do Senhor. Celebrar a ressurreição do Senhor. Celebrar a nossa libertação. Meus irmãos, vocês já viram os noivos? Lembrei disso aqui agora, né? Os noivos entrando na igreja maravilhosamente, a noiva com o pai, papapá. Quando saem da igreja, normalmente, eles se voltam e dão, né? Casamos, glória a Deus, né? Felicidade, né? E é assim que nós temos que celebrar hoje. O noivo é Jesus. A noiva é a igreja. O momento das grandes bodas está chegando. A noiva tem que estar feliz em se ornar, em se preparar, em se organizar, em se perfumar para encontrar com o noivo. O que você está fazendo, igreja?
Quem é a igreja? Fala assim, eu. Fala assim, eu. Bate no seu peito. Eu sou a igreja. O que você está fazendo? O noivo está chegando o grande momento do banquete. O que nós estamos fazendo para esse dia, para esse encontro? Nós precisamos pensar nisso. Estamos limpos de todos os nossos pecados. Fomos justificados pelo sangue de Jesus. Recebemos uma nova vida. Ele nos vivificou, estando nós mortos dos nossos pecados. Ele nos justificou. Nós estamos sarados, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Será que você está vivendo essa vida? Jesus disse e afirmou com todas as suas palavras, com todo o seu coração: eu vim para que vocês tenham vida e vida em... Você considera a sua vida uma vida abundante? Eu vou dizer porque muitos não consideram. Porque julgam a vida, analisam a vida com os valores dessa terra. E aí acham que não tem uma vida abundante. Ontem eu estava conversando com um casal maravilhoso, cristãos. E eles são muito simples, eles falaram comigo assim: nós somos felizes. Nós somos felizes demais. Nós temos a nossa casinha, a nossa aposentadoria, e a gente serve ao Senhor. Nós somos muito felizes. Aí ela falou comigo: sabe essa blusa que eu tenho aqui? Ela custou R$13. Minha filha me deu de presente, porque eu não tinha condições de comprar. Mas eu estou tão feliz, eu estou linda. Sabe o que é isso, meu irmão? Sabe o que é isso, minha irmã? Visão de reino. Os valores dessa terra não tiram a paz daquela mulher, daquele homem. Ai, mas é tão gostoso estar bem vestido? Sim. Mas e quando não tinha? E quando não podia? E se não puder? E se você perder tudo que você tem? Você continuar servindo o Senhor do jeito que você serve? Valores, quais são os seus? Se o sacrifício de Jesus é um valor para você, está na hora de você entregar os valores terrenos na cruz do Calvário. Vou deixar na cruz tudo que passou. Aqui, né? Estou tão acostumado com a cruz aqui, ó. Tudo que ficou para trás. E vou olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé. E não importa o que o homem vai falar, e não importa o que a sociedade vai me cobrar, não importa o que vão dizer de mim, porque eu sei o que ele diz de mim. O meu Criador, o que ele diz de mim. Eu sei o que ele diz de mim. Ele diz de mim que eu sou filha amada. Ele diz de você que você é filho amado. Será que você sente isso? Eu tenho um pai que me ama. E ele nunca vai morrer. E o mais feliz disso tudo, eu estou escrevendo o meu livro, né? E eu fiquei muito feliz quando eu escrevi essa parte. Que eu estava falando dos meus pais que já se foram. O mais feliz disso tudo é a certeza absoluta que eu tenho. Que eu vou encontrar com os dois na eternidade. Isso me dá uma alegria tão grande, uma expectativa tão grande, que o luto, que a tristeza vai embora. É incrível isso, mas isso aconteceu comigo. Nós precisamos entender isso. Faltam 2 horas ainda. Hein? O Theo deve estar chorando. O quanto você acredita no sacrifício da cruz do Calvário? O quanto você acredita que Jesus ressuscitou? O crer na ressurreição é a base da nossa fé. O crer na ressurreição é a base da nossa fé. Se Jesus tivesse morrido e não ressuscitado, ele seria apenas um líder religioso qualquer, como nós somos. Mas ele morreu, ele ressuscitou, ele é rei. Ele reina para sempre, ele é o rei do meu coração. Com a ressurreição, Deus confirma quem Jesus disse ser. Jesus dizia para todos, e mesmo sem dizer, as atitudes dele diziam, quando ele estava aqui nessa terra, quem ele era. Os milagres que ele fazia, eu já estava apontando para quem ele era. Para você, quem é Jesus? Quantos milagres você já viveu na sua vida? Quantos você deseja viver? Com a ressurreição, nós recebemos a certeza de que toda promessa de Deus é verdadeira. Tudo que ele fala a seu respeito na palavra dele, ele vai cumprir. Mas tudo que ele fala, ele faz, tem uma parte que depende do homem. Jesus era homem, ele teve que dizer: sim, Pai. Eu vou renunciar ao trono e vou descer lá. Vou fazer isso. O próprio Deus desceu, encarnado em Jesus. A ressurreição nos dá uma nova vida. Paulo, falando aos Romanos, ele fala assim: de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Você quer saber se você ressuscitou mesmo com Cristo? Você está andando em novidade de vida?
Seus pensamentos não podem ser os mesmos. Tem que ser os de Cristo Jesus. Suas palavras têm que ser aquelas que edificam e glorificam o nome de Deus. Murmuração não pode fazer parte da sua vida, mas sim declaração profética de fé, de acordo com a palavra de Deus. Sensualidade não pode fazer parte da sua vida. Nós precisamos pensar quem nós temos sido. Se é nova vida, é diferente. Se verdadeiramente habita o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos em você e em mim, esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, vivificará também o corpo mortal de vocês. Por meio do seu Espírito que habita em vocês. A palavra de Deus diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você tem essa vida dentro de você? Você tem convicção que tem essa vida dentro de você? O que você está fazendo com isso, então? Talvez você não tenha e Deus quer te dar hoje. Talvez você ainda não tenha, hoje é o seu dia. O mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos. Ele está operando aqui agora no meu e no seu coração. Ele quer te dar uma nova vida, mesmo para nós que já temos tido experiências com Deus. Todo dia uma novidade. Todo dia um enfrentamento para você sair mais forte. Todo dia um desafio para você sempre pensar assim, eu sou vencedor em Cristo Jesus. Deus vê o que está fazendo. Exatamente agora, de novo. E Ele derrama uma força que você precisa. Para fazer com o que você precisa fazer. A mesma força que Ele deu para Jesus. Mas naquele momento crucial Ele deixou Jesus sozinho. Tem um momento que vai ser você e você. Para que Ele saiba de quem é o seu coração. Pense sobre isso. A ressurreição não é apenas um fato do passado. É uma realidade de hoje que vai nos levar para a eternidade. É preciso vivermos de forma diferente. É preciso compreendermos isso. Porque Ele vive, a gente canta, né? Posso crer no amanhã. Tem que sair da música. E tem que ir para a alma, como nós falamos na sexta-feira. Quando vai para a alma, vivifica o seu corpo físico. Quando vai para a alma, vivifica as suas emoções. Quando vai para a alma, você fica forte para fugir da tentação. É preciso ir para a alma. A ressurreição de Cristo, o amor de Cristo, ele precisa estar na sua alma. Para que você receba vida. E vida em abundância foi o que Jesus conquistou para nós. A ressurreição nos dá vitória sobre a morte e sobre o medo. Quem aqui tem medo da morte? Ninguém tem coragem de falar que tem, né? Eu já tive muito medo da morte. Dependendo do jeito que ela vier, eu falo, Deus, eu quero morrer dormindo. Ah, Deus, eu quero morrer assim, ó. Ah, Deus, não me deixa doente numa cama. Tem muita gente que faz essa oração. Eu faço. Mas ele vai me levar do jeito que ele quiser. Se ele quiser dar uma experiência, que eu fique na cama. Minha mãe ficou 20 anos com AVC. Eu não quero. Eu não quero, em nome de Jesus. Minha avó morreu dormindo no banho dela. Então eu não vou repetir a história. Então não pense que a história de suas famílias é a sua. A sua história é aquela que Deus escreveu para você. E quando você morre, e morre junto com Cristo, ressuscita com Ele, você passa a ter o DNA de Deus. Então você precisa e eu precisamos de entender isso. Por isso de vez em quando a gente tem que jogar um medicamento espiritual dentro da gente para sarar. As nossas dores, a nossa alma, as doenças da alma, traz doença para o físico. E é por isso que a gente acredita que pelas pisaduras dele nós somos sarados, mas a gente não é sarado porque a nossa alma ainda está doente. E você não entendeu, e nem eu, muitas vezes, que precisamos tratar da alma. E é preciso trazer vida para a sua alma. E é isso que Deus quer te dar hoje, mais uma vez. Porque você precisa entender que a morte ela já foi derrotada. E Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que habita em você? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Manda o amor embora. Manda o amor embora. Não, gente. Manda o medo embora e traz o amor. Manda o medo embora. A morte já foi com Jesus. A ressurreição nos impulsiona a uma missão. Hoje eu falei, né? Falei o Iago, né? Mas todos nós, né? Kevin, Aurino. Mesmo com 70, tem uma missão enorme para cumprir na vida. Brincadeira, né, irmão? Lucas, novinho, 15 anos, está magrinho. Ó, emagreceu porque ele sabe que tem muito para correr no reino de Deus. Tem que ter saúde física para poder ir cumprir a missão, o chamado, ir lá e pegar. Você tem uma missão. Liz tem uma missão. Sabia, Liz, Oca? Tem uma missão.
Theo, nós apresentamos, tem uma missão. Nós precisamos entender isso. E quando eu vou entender a missão que eu tenho, quando eu entender o que a cruz me disse, quando eu entender o que Jesus ensinou aos discípulos dele, eu estou indo, mas eu entrego para vocês a autoridade, o poder, para que vocês possam fazer as coisas que eu fiz. E não só que eu fiz, muito mais. Obras maiores vocês farão. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Se você não sabe a sua missão de vida, o seu propósito de vida, você acabou de ouvir aqui agora. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será batizado, e o que não crê será condenado. Eu quero que você entenda, você tem uma missão. E Deus coloca pessoas especiais para você falar do amor dela na sua vida. E às vezes você não precisa nem falar, só testemunhar. As pessoas estão de olho na gente. Ou para chegar para Jesus, ou para sair correndo dele. Para onde os seus amigos estão te levando? Ou para onde você... E agora outra pergunta, para onde você está levando os seus amigos? Precisamos pensar nisso. O que a ressurreição significa para você? Você precisa saber que o mundo está esperando você dizer, porque ele vive através da sua vida. A cruz nos mostra o amor de Deus e a ressurreição revela o seu poder. O poder da ressurreição justifica-nos, vivifica-nos e nos leva a fazer o que nós temos que fazer. Nos sustenta onde nós formos. A cruz te perdoa. A ressurreição te levanta. Nós precisamos começar a pensar nisso. Ele levou sobre si o castigo. Ele pagou pelos nossos pecados. E quando você recebe isso, você levanta um novo homem e uma nova mulher. Disposto a honrar e glorificar o nome de Deus. Paulo falando aos Filipenses, ele diz assim: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. É nesse nível que tem que ser a nossa vontade. É nesse nível porque o túmulo está vazio. É nesse nível porque o túmulo vazio é o selo da ressurreição. É nesse nível porque Jesus está dizendo para mim e para você: paguei a culpa pelo seu pecado. Paguei a culpa para você ter paz. Paguei a culpa para você ter saúde. Paguei a culpa para que você possa dizer assim: eu tenho potencial dentro de mim para fazer o que Deus mandou fazer. Não há desculpa para ficar no banco de uma igreja. Não há desculpa para não fazer nada. Não há desculpa para ficar em casa. Não há desculpa. Há um convite hoje para você e para mim. Viva a ressurreição todos os dias da sua vida. E leve essa ressurreição aonde você for. Leva vida aonde você for. Mas só existe vida na vida daquele que recebeu a vida. Deus te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que morresse no meu e no seu lugar. Deus é lindo. E Ele te ama. Abra o seu coração para Ele e receba o poder da ressurreição, o poder da vida, e a vida em abundância. E fala com o inimigo que ele está destruído. A morte, onde está a morte? O meu rei vive e ele reina para sempre. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Faz o concerto com Deus nessa hora. Deixou o céu. Olha o que Ele fez por mim e por você. Aqui não oh, Jesus, obrigada. O seu lugar. Nós chamamos, Jesus. Um amor assim o mundo não conhecer. Aproveita que o Espírito Santo está atento ao seu coração. Ele está sondando o seu coração nesta hora. E Ele vê o desejo tão grande de se entregar. Não deixa Satanás te prender de novo em nome de Jesus, porque ele já está derrotado. As correntes foram quebradas. Você é livre. Você não é escravo mais. Aleluia. Glória a Deus, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele. No altar de adoração, adora o Senhor. Seja sempre aleluia. Exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus,
Foi por você. Foi por mim. Ele ressuscitou, aleluia. E tem vida nova. Tem vida nova sendo liberada nos céus. Receba aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Um altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Oh, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Erga as suas mãos, seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. Diga! Na cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Aleluia! Assim todos foram vivificados em Cristo. Glorifique o nome do Senhor, porque a cruz nos libertou. A cruz nos libertou. Exalte o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor. Aleluia! Você é livre. Santo, santo, santo é o seu nome. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, derrama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Graças te damos, Pai. Graças te damos pelo sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário. Graças te damos por esse amor tão grande derramado ali na cruz por nós. Graças te damos pelo perdão dos nossos pecados. Graças te damos pela cura física e emocional. Graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor nos justificou. Graças te damos pela nova vida que temos em Cristo Jesus. Graças te damos pela esperança viva que reina em nós, de que um dia todos estaremos na glória contigo, reinando para sempre, Pai, adorando, glorificando, exaltando o seu nome e vivendo eternamente, sem dores, sem choro, sem pranto, sem dor, em nome de Jesus. Obrigada, Deus.